Na aula de hoje, nós vamos aprender a encontrar a lei de velocidade das reações. Então, vem comigo. Então, olha só, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com a relação que existe entre a concentração dos reagentes e a velocidade das reações. A gente viu na última aula que para que uma reação ocorra, é necessário que hajam colisões efetivas entre os reagentes. Então, pensa comigo. Se eu aumentar a quantidade dos reagentes em um reator, eu vou aumentar ou diminuir a probabilidade de ocorrerem essas colisões efetivas? Eu vou aumentar essa probabilidade, certo? Eu vou ter mais reagentes no reator e eles vão acabar colidindo mais e eu vou ter, então, mais colisões efetivas. Então, aí a gente já tem uma noção intuitiva de que o aumento da concentração dos reagentes resulta no aumento da velocidade da reação. Agora, imagine que você está num laboratório de química e você esteja trabalhando com a reação que ocorre entre o monóxido de carbono e o oxigênio para a formação do dióxido de carbono, que no caso é essa reação aqui ao lado. Suponha então que você queira dobrar a velocidade dessa reação. O que você faria? Você dobraria a quantidade de monóxido de carbono no reator? Ou você dobraria a quantidade de oxigênio nesse reator? Ou ainda você dobraria a quantidade dos dois reagentes? Então, percebam que a gente tem também aí um aspecto quantitativo. A gente precisa saber qual é a relação matemática entre a concentração de cada um dos reagentes e a velocidade das reações. E a gente só vai saber isso se a gente conhecer a lei de velocidade da reação que a gente está trabalhando. E para a gente encontrar a lei de velocidade de uma reação, primeiro a gente tem que classificar essa reação como pertencente a um dos dois grupos que eu vou falar agora. Ou a reação é uma reação elementar, que é aquela reação que ocorre em apenas uma etapa, então a gente tem os reagentes e os produtos. Ou a reação é uma reação não elementar, que é aquele tipo de reação que ocorre em mais de uma etapa. A gente tem os reagentes, os produtos finais e a gente também tem intermediários nessas reações. Hoje a gente vai aprender a determinar a lei de velocidade de uma reação elementar. E na próxima aula a gente vai aprender a determinar a lei de velocidade das reações não elementares. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar novamente essa reação entre o monóxido de carbono e o oxigênio e a gente vai determinar a lei de velocidade dessa reação. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu estou informando a vocês que esta é uma reação elementar, ou seja, é uma reação que ocorre em uma única etapa. Então, em uma questão, pessoal, isso tem que ser informado, tá bom? Então, como que a gente vai determinar a lei de velocidade dessa reação? É muito simples. A velocidade dessa reação é dada por uma constante. Essa constante geralmente é dada e ela tem relação aí com a temperatura em que é feito o experimento, vezes a concentração de cada um dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Sendo aqui uma informação muito importante. Os reagentes que vão entrar nessa conta são os reagentes que estão ou no estado gasoso ou aquoso. Se o reagente estiver no estado sólido ou líquido, ele não entra nessa conta, tá bom? Então, nessa reação, os dois reagentes, eles estão no estado gasoso, então eles vão entrar nessa conta. Então, a gente vai ter que a velocidade dessa reação é igual a uma constante, vezes a concentração do monóxido de carbono elevado a quanto? Se a gente olhar aqui a estequiometria dessa reação, a gente vai ver aí que o coeficiente estequiométrico do monóxido de carbono é igual a 2. Então, a gente vai usar a concentração do monóxido de carbono elevado a 2, vezes a concentração do oxigênio elevado a quanto? Se a gente olhar aqui a equação, a gente vai ver que o oxigênio tem coeficiente estequiométrico igual a 1. Então, é vezes a concentração do oxigênio elevado a 1. E é isso, gente. Essa é a lei de velocidade dessa reação. Agora, vamos analisar como que essa informação vai facilitar a nossa vida. Imagina que a gente vai no laboratório e monta essa reação utilizando as seguintes quantidades. A gente utiliza 2 mols por litro de monóxido de carbono e 1 mol por litro de oxigênio. Com essas informações, a gente pode calcular aí a velocidade dessa reação, que vai ser K vezes 2 elevado a 2 vezes 1. Isso vai dar que a velocidade dessa reação é igual a 4K.
Agora, suponha que a gente queira dobrar a quantidade de monóxido de carbono. O que vai acontecer com a velocidade dessa reação? Então, para isso, a gente basta substituir os valores nessa mesma equação. Então, agora a gente vai ter 4 mols por litro de monóxido de carbono e a gente não alterou aí a quantidade de oxigênio. Qual que vai ser a velocidade agora? A velocidade vai ser igual a 4 elevado a 2 vezes 1. Isso dá 16K. Então, olha só, quando a gente dobrou a quantidade de monóxido de carbono, mantendo a quantidade de oxigênio, a velocidade da reação ela vai aumentar aí 4 vezes. Então, a gente dobrou a quantidade de monóxido de carbono e a velocidade aumentou 4 vezes. Vamos analisar agora qual que é o efeito da concentração do oxigênio na velocidade dessa reação. Então, a gente vai manter os 2 mols por litro inicial do monóxido de carbono e vamos dobrar aí a quantidade de oxigênio, que antes era 1, agora a gente vai utilizar 2 mols por litro. Qual que vai ser a velocidade agora? A velocidade vai ser igual a 2 elevado a 2 vezes 2, que é a quantidade agora que a gente utilizou de oxigênio. Essa velocidade aí agora vai ser igual a 8K. Então, olha só, quando a gente dobrou a quantidade de oxigênio, a velocidade da reação também dobrou. Então, olha só, a gente pode perceber aí que a lei de velocidade da reação, ela nos permite aí fazer essa relação da concentração dos reagentes com a velocidade das reações. Na próxima aula, nós vamos aprender a calcular a lei de velocidade das reações não elementares. Então, não deixa de se inscrever no canal. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram, Facebook e TikTok. Então é isso e até mais!